Para uma mídia ser proibida, ela precisa passar por muitos limites ou simplesmente não agradar o governo. Nesse vídeo vou te mostrar filmes, jogos, comerciais e vídeos do YouTube que foram proibidos por serem aparentemente muito pesados. Vou começar pelos mais leves e gradualmente vai ficando cada vez mais estranho. Esse vídeo é longo e para ele ser feito foram meses de trabalho. Eu espero que gostem. O palhaço que assustou milhões de pessoas. Nos anos 1960, a indústria de cereais vivia uma disputa silenciosa pela atenção das crianças. As marcas sabiam que não bastava vender um produto, era preciso criar algo que ficasse gravado na memória. Foi nesse contexto que a empresa Post decidiu promover seu cereal Sugar Rice Crinkles. A ideia era simples, criar um mascote marcante, algo que fosse divertido, infantil e impossível de esquecer. Breakfast. I'm hungry. Palhaços, naquela época, eram símbolos de alegria, programas de TV, circo e entretenimento familiar. Nada indicava que isso poderia dar errado, mas não foi exatamente isso que aconteceu. O problema não estava no cereal nem na proposta da campanha, mas na forma como ela foi executada. O personagem criado, por algum motivo, era perturbador demais. Ele não foi pensado para assustar, pelo contrário, era apenas o estilo da publicidade da época, que apostava em atuações teatrais, personagens caricatos e exagero visual. Só que o cérebro humano reagiu de outra forma. Hoje, a gente conhece isso como Vale da Estranheza, algo que parece humano, mas não o suficiente, gerando desconforto. Talvez por isso, para muitas crianças, aquele palhaço não parecia divertido, e sim errado. Take it from Crinkles, that's me. E isso fica ainda mais curioso quando a gente entende o contexto da época. Nos anos 50 e 60, comerciais com palhaços e figuras excêntricas eram comuns. Novo Nescau, gostoso como uma tarde no circo. E o novo Nescau que é uma gostosura. A lógica do marketing era clara. Quanto mais estranho, colorido e exagerado, maior a chance de ser lembrado. Só que nesse caso, essa fórmula funcionou do jeito errado. A marca criou um personagem memorável, mas por motivos que jamais imaginou. Ao invés de ser lembrado por ser criativo, ele foi lembrado por ser assustador demais. Tudo ali deveria ser infantil e alegre, mas o clima é outro. O que deveria ser apenas uma propaganda, parece estranhamente uma cena fora de lugar. E o público percebeu isso. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Crinkles, the greatest cereal treat on earth. O comercial nunca foi oficialmente proibido, mas foi retirado do ar por ser assustador demais. Depois de Crinkles, a marca adotou o Soul High, um personagem asiático baseado em estereótipos raciais. Naquela época, isso não gerou grande escândalo imediato, mas com o passar dos anos, ficou claro o quanto aquela representação era problemática. O mascote foi abandonado, a campanha mudou, e pouco tempo depois, o próprio cereal foi descontinuado. O Sugar Rice Crinkles desapareceu das prateleiras, mas o palhaço não foi esquecido. Décadas depois, Crinkles ainda é lembrado como um dos personagens mais estranhos já criados pela publicidade. Talvez a Post tenha conseguido exatamente o que queria, criar algo inesquecível. Mas, às vezes, ser inesquecível não é exatamente uma coisa boa. Esse próximo jogo é extremamente conhecido, mas o que muita gente não sabe é que por muito pouco ele não foi proibido para sempre. GTA San Andreas. Em 2002, a Rockstar começou o desenvolvimento de GTA San Andreas. A franquia já era famosa por crime, caos e violência, mas Sam Houser, cofundador da empresa, queria ir além. A ideia agora não era só chocar com armas e perseguições, mas incluir conteúdo adulto relacionado à vida íntima dos personagens. Durante o desenvolvimento, os criadores implementaram uma cena jogável dentro do quarto do protagonista, apresentada de forma disfarçada por um convite inocente. Quer entrar para tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo. Quem aceitava
acessavam um minigame totalmente interativo. O problema era óbvio. Se esse conteúdo fosse incluído oficialmente, San Andreas receberia classificação somente para adultos, o que impediria sua venda para menores e faria a Rockstar perder milhões. A solução encontrada foi desastrosa. Em vez de remover completamente o conteúdo, os desenvolvedores decidiram escondê-lo profundamente no código do jogo, acreditando que ninguém jamais o encontraria. Em outubro de 2004, GTA San Andreas foi lançado com classificação mais 14. Menos de um mês depois, um modder chamado Patrick descobriu o conteúdo oculto e criou o famoso mod Hot Coffee, que simplesmente desbloqueava aquilo que já estava dentro do jogo. Em junho de 2005, o mod foi disponibilizado online e ultrapassou 1 milhão de downloads em poucas semanas. A reação inicial dos jogadores foi de curiosidade e empolgação, mas logo o problema real ficou claro. Um jogo vendido legalmente para adolescentes continha conteúdo adulto acessível. Milhares de crianças já tinham San Andreas em casa. Pais, políticos e organizações ficaram furiosos. O discurso era direto. Um jogo com classificação para maiores de 14 anos estava escondendo algo que claramente não deveria estar ali. Essa era a casa que aconteceu os atos errados dentro do jogo. Muitos exigiram não só a remoção do conteúdo, mas o banimento completo do jogo. Oh shit, here we go again. A Rockstar tentou se defender, alegando que o conteúdo havia sido criado por modders, mas a investigação de um órgão especialista em software mostrou o contrário. O minigame nunca foi adicionado pela comunidade, muito pelo contrário, ele sempre esteve no código original. A Rockstar foi pega em flagrante. A consequência foi imediata. GTA San Andreas teve sua classificação alterada para somente adultos, tornando-se o primeiro jogo da franquia a receber esse selo. Grandes varejistas nos Estados Unidos retiraram o jogo das prateleiras. Ele também foi banido na Austrália e em vários países da Ásia. Para conter o prejuízo, a Rockstar recolheu todas as cópias, removeu definitivamente o conteúdo oculto e relançou o jogo em uma versão modificada, que não permitia o uso do mod Hot Coffee. O banimento acabou sendo suspenso em alguns países, mas o dano à reputação já estava feito. San Andreas continuou sendo um dos jogos mais vendidos da história, mas esse episódio deixou claro até onde a indústria estava disposta a ir. O próximo filme é tão perturbador que assistir a ele parece até um castigo. A Centopeia Humana 2. Antes de qualquer filme ser lançado no Reino Unido, ele precisa ser aprovado pelo órgão nacional de classificação. É um processo padrão, mas quando Centopeia Humana 2 foi enviado para aprovação, as autoridades não apenas rejeitaram o filme. Elas disseram que ele era simplesmente horrível demais para ser exibido. Normalmente, quando um filme é rejeitado, o estúdio pode cortar as cenas mais pesadas e reenviar, mas dessa vez não. O conselho afirmou que nenhuma quantidade de cortes seria suficiente para eles liberarem aquele filme. Então, o que havia nesse filme para causar uma reação tão extrema? A história gira em torno de Martin, um segurança que trabalha num estacionamento subterrâneo. Mas Martin esconde uma obsessão doentia. Ele quer criar algo chamado Centopeia Humana, um conceito macabro em que várias pessoas seriam unidas uma à outra, formando uma criatura única e rastejante, como uma centopeia. Ele tirou essa ideia de um filme que assistiu. Martin é tão obcecado que até comenta com a própria mãe sobre sua criação. Óbvio, ela acha que ele perdeu completamente a sanidade. E mesmo assim, ele continua falando sobre uma centopeia feita com 12 pessoas. Sem qualquer treinamento médico, Martin começa a reunir ferramentas improvisadas, como fita adesiva e grampeadores industriais, para tentar transformar sua fantasia sombria em realidade. Ele também encontra um armazém abandonado, local perfeito para levar adiante seu plano macabro. Então, ele começa a sequestrar pessoas, uma por uma, e levá-las até o galpão. Quando finalmente reúne 12 vítimas, ele inicia seu experimento. Martin tenta unir todas essas pessoas de maneira grotesca, usando métodos improvisados. E o filme mostra cada etapa daquilo, sem esconder nada. Quando sua criação fica pronta, ele obriga a centopeia a rastejar, tirando o prazer do seu próprio trabalho retorcido. Mas obviamente, nada sai como ele imaginava. A experiência começa a falhar. Seres humanos simplesmente não podem ser ligados desse jeito. Frustrado com o fracasso, Martin perde o controle. Ele começa a se descontrolar fisicamente com as vítimas, mas no meio da confusão, acaba se machucando. E é aí que tudo muda. De repente, a cena corta. Martin está sentado calmamente em seu posto no estacionamento subterrâneo, como se nada tivesse acontecido. Dá a entender que tudo que o público assistiu pode ter sido apenas um delírio da sua cabeça. Depois das filmagens, os editores levaram meses para montar tudo. O resultado final foi um filme de 91 minutos de puro horror psicológico,
quase sem diálogos, apenas gritos, choros e sons perturbadores. Quando o filme foi enviado ao Conselho Britânico para aprovação, a resposta foi um desastre. Eles não apenas recusaram, eles condenaram o filme. O órgão de regulação alegou que ele representava um risco real ao público. A estética do filme é extremamente repulsiva. O fato dele ser preto e branco com iluminação baixa deixa tudo ainda mais opressivo e desconfortável. Sem aprovação, o filme não podia ser distribuído legalmente no Reino Unido, nem no cinema, nem em DVD, nem por download. Na prática, o filme foi banido em todo o país. Como esperado, o diretor ficou revoltado com a decisão e publicou uma nota criticando o conselho. Mas os produtores viram nisso uma oportunidade e usaram o banimento como estratégia de marketing. Nos trailers, eles destacavam frases como "tão chocante que foi proibido no Reino Unido". A polêmica fez com que a curiosidade do público britânico aumentasse ainda mais. Mesmo proibido, milhares de pessoas deram um jeito de assistir, importando DVDs de outros países ou recorrendo à internet. Enquanto isso, o filme estreava normalmente em outras partes do mundo. E pra tu ter ideia do nível da experiência, alguns cinemas entregavam sacos de vômitos na entrada. Outros deixavam ambulâncias estacionadas do lado de fora. Em uma das estreias, uma mulher ficou tão impactada que precisou de atendimento médico. Esse é apenas mais um exemplo extremo de filmes que acabaram proibidos no mundo. Este próximo anúncio foi tão ruim que as pessoas falam dele há 40 anos. O anúncio que aterrorizou uma geração. Em 1978, um novo filme de terror estava prestes a chegar aos cinemas. Ele se chamava Magic. Como todo filme, precisava de um trailer para criar expectativas. E por ser um filme de terror, a equipe queria que fosse assustador, muito assustador. Mas eles foram além do que qualquer um esperava. Magic era um filme de terror psicológico. Ele contava a história de um mágico fracassado chamado Cork. Sua carreira estava desmoronando e ele estava desesperado por algo novo. Então ele adicionou um boneco de ventríloco chamado Fats ao seu número. E funcionou. Depois de incluir o boneco, Cork se tornou um sucesso, mas logo ele percebeu que algo estava errado. O boneco não era apenas um acessório, ele parecia estar vivo. E pior, era maligno. À medida que a história se desenrolava, Cork lentamente perdia o contato com a realidade. Para o trailer do filme, a equipe de marketing teve uma ideia minimalista. Nada de efeitos especiais ou cenas de ação, apenas o boneco maligno encarando diretamente a câmera. Isso acabaria sendo uma péssima ideia. O trailer tinha apenas 30 segundos. Ele começava com o boneco surgindo da escuridão. Ele tinha olhos realistas e um sorriso diabólico. A câmera se aproximava enquanto ele recitava um poema. O poema durava um tempo, mas então ele dizia o último verso. Abracadabra, I sit on his knee. Presto, chango, and now he is me. Os olhos do boneco se fechavam de repente, então pouco antes do comercial terminar, eles se abriam novamente. Em seguida, a tela ficava preta. O trailer deveria deixar as pessoas empolgadas para ver o filme, mas teve o efeito oposto. As pessoas nem queriam assistir ao trailer. As emissoras de TV receberam reclamação após reclamação. Pais diziam que o boneco estava causando pesadelos em seus filhos. Outros afirmaram que as crianças saíam correndo da sala sempre que ele aparecia. Um espectador disse que o poema ficava preso na cabeça. Não ajudava o fato de o trailer não ter nenhuma história. Era apenas um boneco encarando diretamente o espectador, como se estivesse com raiva dele. Para as crianças isso era demais. No fim de 78, a reação negativa era impossível de ignorar. As redes de televisão baniram o trailer de Magic. Disseram que estavam protegendo os espectadores mais jovens de mais noites sem dormir. Após o banimento, o estúdio lançou um novo trailer do filme. Dessa vez ele começava com uma mensagem. Esta prévia especial foi aprovada para todos os públicos. O primeiro trailer não tinha isso. Então, claramente, a ideia era tranquilizar todo mundo de que essa versão era segura. Então o trailer começava. When your heart begins to pound, when your mind begins to go, keep telling yourself, it's only a movie. Desta vez, o boneco aparecia por apenas alguns segundos. O resto do trailer apenas mostrava cenas do filme de verdade. Quando Magic estreou, as críticas disseram que o filme não era nem de perto assustador quanto o trailer. Mais de 40 anos se passaram desde aquele trailer original. Hoje, é possível encontrá-lo no YouTube em inglês. Alguns até chamam de o trailer de filme mais assustador de todos os tempos. Esse próximo episódio supostamente causou uma tragédia na vida real. Beavis e Butthead.
Uma cena de desenho animado foi responsabilizada por custar a vida de alguém, e esse desenho animado ainda é popular hoje em dia. Beavis e Butthead é sobre dois adolescentes idiotas que causam o caos por onde passam. Quando não estão causando problemas, eles ficam sentados no sofá assistindo TV. As piadas do programa eram ousadas, o tipo de humor que os adolescentes gostam, mas em 1993, um episódio levou as coisas longe demais. O título era Comediantes. O episódio dos Comediantes começa como qualquer outro. Beavis e Butthead estão assistindo TV rindo de tudo que aparece. Eles veem um comediante de stand-up na tela e ficam inspirados. De repente, eles decidem que também querem ser comediantes. A maioria das pessoas escreveria piadas ou praticaria antes de subir ao palco. Mas Beavis e Butthead não pensam muito à frente. Eles vão para um clube de comédia local sem nenhuma preparação. No way. Ninguém ri. Ele tenta outras piadas, mas a multidão o expulsa do palco. Beavis é o próximo. Suas piadas também fracassam. As pessoas vão embora frustradas. Em seu desespero, Beavis faz algo imprudente. Ele coloca fogo nos jornais e começa a fazer malabarismo. Então, o clube pega fogo. Aquilo era para ser uma piada, mas ele brincou com fogo e incendiou um prédio. Um mês depois, um menino de 5 anos de Ohio encontrou um isqueiro no trailer de sua família. Ele começou a brincar com ele e o fogo começou. Quando tudo acabou, sua irmã tinha ido embora. Ela tinha apenas 2 anos de idade. A tragédia chocou o país. Mas o que aconteceu depois chocou as pessoas ainda mais. A mãe da vítima afirmou que seu filho amava assistir Beavis e Butthead. Os repórteres relacionaram o incêndio na casa ao episódio Comediantes. Eles imaginaram que o desenho ensinou o menino a brincar com fogo. Em outras palavras, eles estavam culpando Beavis e Butthead pela tragédia. A mídia espalhou a história. De repente, Beavis e Butthead não era apenas grosseiro ou rude, era perigoso. Até o chefe dos bombeiros da cidade se manifestou. Ele disse: se você ouvir esses personagens de desenho animado dizendo que é divertido brincar com fogo, isso vai ficar na mente daquela criança. A MTV entrou em crise. Eles removeram todas as cenas relacionadas ao fogo do programa. Até episódios antigos foram reeditados. Beavis tinha um bordão: fogo, 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 fogo. A MTV o cortou completamente. Eles o mudaram para fritar, fritar, fritar. Eles também colocaram Beavis e Butthead em um horário posterior. Então, eles adicionaram um novo aviso antes de cada episódio, alertando as crianças para nunca imitarem Beavis e Butthead. Mas a reação continuou crescendo. Ainda parecia que a MTV não tinha feito o suficiente. Então, a emissora baniu completamente o episódio Comediante. Nunca mais foi ao ar na TV. Quando o episódio finalmente saiu no DVD, a cena do fogo foi cortada. A versão original só sobreviveu porque os fãs a gravaram quando foi ao ar pela primeira vez. Mas há uma reviravolta final nessa história. Lembra do garoto que começou o incêndio no trailer? Ele cresceu e anos depois, em 2008, revelou a verdade. Ele disse que sua família nunca teve TV a cabo. Eles não tinham dinheiro para pagar. Então, ele não poderia ter assistido a Beavis e Butthead. Mas por que sua mãe mentiu? Ele disse que ela inventou porque tinha problemas com substâncias e queria atenção. Mas a pior revelação foi essa. Depois que o incêndio começou, sua mãe ligou para a edição de notícias antes de chamar o corpo de bombeiros. Quando alguém descobriu a verdade, não importava. Durante anos, as pessoas culparam Beavis e Butthead pela tragédia. O estrago já estava feito. Esse próximo jogo foi banido por supostamente ser nocivo para os jovens. Bully. Bully é um jogo ambientado dentro de uma escola que, para o governo, à primeira vista parecia perigoso demais. Antes mesmo de ser lançado, já era acusado de glorificar o bullying e incentivar violência entre estudantes. Em uma época marcada por pânico moral e o medo da influência dos videogames, isso foi suficiente para transformar o jogo em alvo de críticas intensas. A Rockstar precisou se pronunciar. Segundo a empresa, Bully não era sobre ser um valentão, mas justamente o contrário, enfrentar os valentões. O jogador controla Jimmy Hopkins, um adolescente problemático que chega a Buorth Academy, uma escola mal estruturada, decadente e tomada por hipocrisia. Nada ali funciona como deveria. O diretor fecha os olhos para abusos, manipula situações a seu favor e usa autoridade apenas quando lhe convém. Professores não são figuras de apoio, alguns são corruptos e outros abusivos. Os alunos refletem esse ambiente quebrado. Buorth é dividida em grupos hostis, com valentões violentos, delinquentes, manipuladores e estudantes marginalizados
marginalizados que sobrevivem como podem. A violência não surge do nada, ela é consequência direta de um sistema escolar falho, onde ninguém realmente protege os mais fracos. Jimmy não domina a escola pelo medo, ele se move entre essas facções, confrontando agressores e expondo as falhas de uma instituição que deveria educar, mas apenas perpetua o caos. No Brasil, a reação foi particularmente severa. Em 2008, o Ministério Público do Rio Grande do Sul proibiu oficialmente a importação, distribuição e comercialização do bullying no estado. Lojas físicas e sites receberam um prazo de 30 dias para retirar o jogo das prateleiras e suspender qualquer tipo de propaganda. Segundo o comunicado do Ministério Público, bullying retratava situações de violência, humilhação, corrupção e professores inescrupulosos, sendo considerado nocivo a formação de crianças e adolescentes, principalmente por se passar inteiramente dentro de uma escola. O ambiente escolar, retratado como disfuncional e moralmente falido, foi justamente o principal argumento para sua proibição. Por que será? Professores relatam o aumento de um velho problema, a violência nas salas de aula. É culpa do jogo, pô, confia, é culpa do joguinho, sim. Mesmo banido, bullying continuou circulando no país por meio de cópias piratas, importações e versões alternativas. O jogo se tornou um dos maiores símbolos da censura aos videogames no Brasil. O banimento só foi suspenso em 2016, quando bullying finalmente voltou a ser vendido legalmente no país. Depois disso, bullying passou a ser centro de batalhas judiciais fora do Brasil. Um dos principais nomes por trás dessas ações foi Jack Thompson, advogado conhecido mundialmente por sua cruzada contra videogames teoricamente violentos. Para ele, bullying era inaceitável, independentemente do contexto ou da mensagem. Thompson levou o caso aos tribunais, exigindo o banimento definitivo do jogo, alegando que ele incentivava comportamentos perigosos entre os jovens. O desfecho foi inesperado. Antes de tomar qualquer decisão, o juiz responsável pelo caso resolveu jogar bullying pessoalmente. Após experimentar o jogo, ele concluiu que o título não promovia violência gratuita nem incentivava o bullying de jeito nenhum, mas apresentava uma crítica clara ao ambiente escolar e às figuras de autoridade. Com isso, o pedido de proibição foi negado e o jogo continuou sendo vendido legalmente. No fim, mesmo com processos, proibições e pânico moral, bullying sobreviveu. Ironicamente, o jogo foi acusado de incentivar o bullying e depois acabou sendo lembrado como uma das críticas mais ácidas já feitas ao sistema escolar nos videogames. Esse próximo filme não tem nenhuma violência ou cenas nojentas, mas ainda assim foi banido em vários países. Os deuses devem estar loucos. Os deuses devem estar loucos deveria ser uma comédia, mas, em vez de fazer as pessoas rirem, deixou muita gente irritada. Porém, ao contrário de outros filmes banidos, não foram as imagens que chocaram o público, e sim a história. Esse filme é um filme sul-africano de 1980. A história começa quando um piloto, voando sobre o deserto do Kalahari, joga uma garrafa de Coca-Cola para fora do avião. A garrafa cai do céu e aterrissa no deserto completamente intacta. Uma tribo africana chamada Povo San encontra a garrafa e, como nunca tinham visto nada parecido, acreditam que é um objeto mágico. A tribo começa a usar a garrafa de todas as formas possíveis, como instrumento musical, acendedor de fogo e até utensílio de cozinha. Mas o que começa como uma bênção rapidamente vira uma maldição. Existe apenas uma garrafa para todos, o que leva a brigas e ciúmes entre os membros da tribo. Shi, um dos homens da tribo, decide que a garrafa está causando problemas demais. Então, ele pega e parte em uma jornada para devolvê-la aos deuses. A história principal acompanha Shi, o homem do deserto, viajando até a borda da terra para devolver o erro dos deuses. Pelo caminho, Shi encontra novas pessoas, se mete em situações estranhas e vive várias aventuras. O filme tem 109 minutos e custou 5 milhões de dólares para ser produzido. Quando foi lançado em setembro de 1980, não decepcionou. Os Deuses Devem Estar Loucos se tornou um sucesso mundial. Na época, foi o filme sul-africano de maior sucesso financeiro da história. Lucrou cerca de 200 milhões de dólares no mundo todo e foi traduzido para vários idiomas. Mas nem todos acharam o filme engraçado. Enquanto em alguns lugares ele era elogiado, em outros estava sendo condenado. As pessoas ficaram revoltadas com a forma como o filme retratava a tribo africana, especialmente a cena sobre a garrafa. Críticos diziam que o filme fazia os africanos parecerem primitivos, simplórios ou babuínos incompetentes. Moradores de países africanos e afro-carimbenhos foram os mais ofendidos. Muitos sentiram que o filme estava zombando deles. Outras pessoas tentaram defender o filme, dizendo que estavam exagerando e que era apenas uma comédia sem pretensão. Mas isso não diminuiu a revolta. O filme acabou sendo banido em vários países da África e do Caribe.
Até hoje, há debates sobre se Os Deuses Devem Estar Loucos é uma comédia inocente ou um filme ofensivo. Este próximo anúncio deveria inspirar as pessoas, mas acabou causando nojo. O anúncio sensível demais para a TV. Em 2002, a Microsoft estava se preparando para lançar o Xbox em toda a Europa. Mas havia um grande obstáculo. Na época, o PlayStation dominava o mundo dos games. Para competir, o Xbox precisava de um comercial que sacudisse tudo, algo que fizesse os jogadores prestarem atenção. A equipe criou um slogan inspirador: "A vida é curta, jogue mais". Eles até separaram cerca de 50 milhões de dólares para o lançamento europeu, mas quando transformaram esse slogan em um comercial, tudo deu muito errado. O anúncio foi tão controverso que até pessoas que não eram gamers queriam que ele fosse banido. O comercial começava em uma sala de parto de hospital. Uma mulher estava em trabalho de parto, cercada por médicos. Ela dava o último empurrão, e o bebê era lançado para fora da barriga dela como um míssil. Ele atravessava a janela e voava pelo céu. Então algo incomum acontecia. O bebê começava a envelhecer enquanto voava pelo ar. Ele virava uma criança, depois um adolescente e depois um adulto. Havia closes de seu cabelo afinando e de seus dentes envelhecendo. Durante tudo isso, ele continuava gritando. Finalmente, ele caía violentamente dentro de uma cova, e o slogan aparecia: "A vida é curta, jogue mais". Era claramente humor sombrio, uma metáfora visual mostrando quão rápido a vida passa. Mas quando o anúncio foi ao ar, os espectadores não se sentiram inspirados, eles ficaram enojados. O problema era simples: as pessoas não gostaram da ideia de usar a morte para vender videogames. As autoridades do Reino Unido receberam mais de 100 reclamações. Uma delas veio de uma mãe enlutada que havia perdido seu bebê recentemente. Após semanas de repercussão negativa, as autoridades decidiram que o anúncio não poderia ser exibido na televisão britânica a menos que o final fosse alterado. A Microsoft se recusou. Eles insistiram que a mensagem era positiva. A vida é curta, então aproveite ao máximo. Em vez de mudar o comercial, eles o retiraram completamente da televisão. Ele nunca mais foi exibido. Mesmo assim, o Xbox não se afastou do marketing provocativo. Nos anos seguintes, a equipe de marketing continuou fazendo anúncios controversos. O próximo é um desenho animado que fazia menção direta ao diabo, o Pato da Capa Preta. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, os Estados Unidos estavam no meio de algo chamado pânico satânico. Na época, as pessoas acreditavam que os cultos estavam tentando recrutar e prejudicar crianças. Um dos maiores medos era que os programas de TV estivessem cheios de mensagens ocultas, criadas para atrair as crianças para o ocultismo. E bem no meio desse pânico satânico, a Disney lançou um desenho animado em que uma criança fazia acordo com um demônio. O resultado foi tão ruim quanto tu esperava. O polêmico episódio foi ao ar em outubro de 1992, no programa de TV Pato da Capa Preta. Esse desenho acompanhava Drake Mallard, um pato educado, durante o dia, mas à noite ele se tornava um super-herói chamado Darkwing. Cada episódio o mostrava lutando contra criminosos, enquanto tentava criar sua filha, Gosalyn. Mas um episódio foi em uma direção que ninguém esperava. O título do episódio era Feitiços Quentes. Na história, Gosalyn visita uma escola de magia. Quase imediatamente, ela é intimidada pelas crianças malvadas dessa escola. Chateada e sozinha, ela vagueia pelos corredores. É quando ela conhece o zelador da escola. Mas esse não é um zelador normal. Para começar, ele tinha um nome bem estranho. O nome dele era Beelzebub, e ele é muito real. Na Bíblia, ele é o príncipe dos demônios, também conhecido como Satanás, o diabo. Isso significa que ele é um demônio muito poderoso e perigoso. Então, nesse desenho, o zelador é Beelzebub disfarçado. Ele percebe que Gosalyn está com dificuldades e se oferece para ajudar. Ele a leva para uma biblioteca secreta, cheia de livros de feitiços proibidos, e a convence a lançar um feitiço. Gosalyn lê um dos livros e lança um feitiço sombrio. Ela se sente poderosa. Ela acha que está se tornando uma mágica de verdade. Mas há uma coisa que Beelzebub não contou a ela. Usar esse feitiço sombrio significa que ela está extraindo o poder dele sem perceber. Ou seja, Gosalyn acabou de fazer um acordo com o diabo. Eventualmente, Beelzebub abandona o disfarce e revela sua verdadeira forma.
A partir daí, a história fica mais perturbadora. Beelzebub tenta arrastar Gozalin para o inferno. Darkwing tenta detê-lo. Muita coisa acontece, mas no final, eles derrotam um demônio. Era obviamente uma história estranha, mas de alguma forma, cara, a Disney aprovou e foi ao ar na TV. Imediatamente, explodiram de reclamações no canal ABC. Os pais ficaram furiosos. Eles viram uma menina ganhando poder ao fazer um acordo com o diabo. Para eles, o desenho fazia parecer que trabalhar com o diabo tinha recompensas. Durante o auge do pânico satânico, essa mensagem foi explosiva. Muitos pais já acreditavam que a TV estava empurrando as crianças para o ocultismo, mas agora eles sentiram que tinham provas. A ABC também entrou em pânico. A Disney retirou o episódio literalmente no dia seguinte. Eles se recusaram a reexibi-lo, vendê-lo ou transmiti-lo em qualquer lugar. As únicas cópias que existem hoje são as que as pessoas gravaram em VHS na noite em que ele foi ao ar. O próximo caso talvez seja o mais perturbador desta lista. A mulher à beira do rio. Era por volta das 2h30 da madrugada, no dia 8 de maio de 2021, no Michigan. Um grupo de amigos voltava para casa depois de uma noite fora. A estrada era escura, silenciosa, cercada por árvores dos dois lados. De repente, os faróis do carro iluminaram algo que não deveria estar ali. Uma figura parada à margem da estrada. À medida que se aproximaram, perceberam que era, na verdade, uma mulher. Ela estava ajoelhada perto da pista. O motorista diminuiu a velocidade e um dos amigos começou a gravar. Quando olharam com mais atenção, notaram algo estranho. A mulher estava completamente molhada. A água escorria do cabelo e das roupas. Eles passaram por ela, mas não conseguiram ignorar o que tinham acabado de ver. É ela! É ela! É ela! Cara, o quê? Que porcaria é essa, mano? O quê? Era ela! Tá chorando! Então surgiu a dúvida. Seguir em frente e fingir que nada aconteceu, ou voltar para entender por que uma mulher encharcada estava sozinha naquela estrada. Eles decidiram retornar. Quando se aproximaram novamente, perceberam que ela estava chorando de forma descontrolada. Algo estava muito errado. Sem hesitar, ligaram para a polícia. As equipes de emergência chegaram rapidamente. Os paramédicos constataram que a mulher sofria de hipotermia. Enquanto ela era atendida, a polícia começou a investigar o que poderia ter acontecido. A primeira pista estava logo ali perto, no rio. Na margem, havia marcas no barro, como se alguém tivesse se arrastado para fora da água. Aquilo explicava por que ela estava tão molhada. Mas isso só levantou uma pergunta ainda maior. Como ela foi parar dentro do rio? Os policiais acreditavam que a mulher responderia a isso, mas estavam completamente enganados. Quando foi questionada, ela não se lembrava de nada, não sabia como tinha saído de casa, não lembrava de cair no rio, nem sequer reconhecia onde estava. Ela foi levada ao hospital e se recuperou fisicamente, mas sua memória daquela noite nunca voltou. Mais tarde, a polícia conseguiu identificá-la como uma moradora de Kalamazoo, a quilômetros de distância dali. Mesmo assim, ela não fazia ideia de como chegou até Belmont, em Michigan. O caso acabou sendo encerrado sem resposta, mas uma coisa era certa: aqueles amigos salvaram a vida dela. Se não tivessem parado, gravado e pedido ajuda, ela provavelmente não teria sobrevivido. Esse próximo jogo foi proibido por não esconder nada do jogador. Postal. Postal não foi apenas considerado violento demais para sua época. Para muitos governos, ele simplesmente ultrapassou um limite que não deveria existir. Antes mesmo de ser amplamente jogado, o título já era tratado como algo radioativo, um jogo que parecia não querer passar nenhuma mensagem clara, não ter heróis, nem redenção, apenas caos. Lançado em 2003, Postal 2 rapidamente ganhou fama por tudo aquilo que outros jogos evitavam. Enquanto a indústria tentava se tornar mais respeitável, Portal 2 fazia questão de ser ofensivo, provocador e desconfortável. O jogo se passa na fictícia cidade de Paradise, no Arizona, uma caricatura extrema da sociedade americana. Tudo ali é exagerado, disfuncional e hostil. Não existe uma narrativa tradicional. O jogador controla Postal Duty, um sujeito apático, cínico e emocionalmente vazio. Seu objetivo oficial é banal, é sobreviver a semana cumprindo tarefas simples, como ir ao mercado, pagar contas ou devolver um livro. Mas o modo como essas tarefas podem ser realizadas é o que transformou o jogo em um escândalo global.
Postal 2 não impõe limites morais. O jogador pode simplesmente cumprir suas obrigações, ou transformar cada situação em um espetáculo de violência. E isso foi exatamente o que assustou tanta gente. Na época, a mídia tratou Postal 2 como um símbolo da decadência dos videogames. O jogo foi acusado de glorificar assassinatos em massa, humor racista, sexista e homofóbico. A reação não ficou apenas no campo da opinião pública. Os governos começaram a agir. Na Nova Zelândia, por exemplo, o jogo foi alvo de uma investigação oficial que durou um ano inteiro. Ao final do processo, o escritório de filme e literatura concluiu que Postal 2 tinha capacidade de permitir ao jogador testar o quanto de violência e humilhação pode infligir a outros seres humanos. O resultado foi um banimento total. Possuir uma cópia poderia gerar multa. Distribuir, exibir ou anunciar o jogo poderia levar à prisão, além de penalidades severas para lojas e distribuidoras. O relatório oficial descreveu o jogo como tudo de ruim que poderia sair de um videogame. A desenvolvedora respondeu com ironia. Seu fundador questionou por que filmes extremamente violentos eram aceitos, enquanto um videogame era tratado como uma ameaça social. Would you please sign my petition? I'm sorry. Just sign the stupid petition. I'm sorry. A empresa sempre sustentou que seus jogos exageram a violência de forma proposital e que isso não equivale a apoio à violência real. Toda essa controvérsia foi explorada no documentário Indo ao Postal, o legado predito, que revisita os 25 anos da franquia, sua origem no Arizona e o impacto cultural que Postal causou. O filme não tenta absolver o jogo, mas também não condena. Ele expõe fatos, as reações extremas, os processos judiciais e as perguntas que nunca tiveram resposta definitiva. Até onde vai a responsabilidade de um videogame? Apesar de críticas devastadoras, incluindo avaliações que chamaram ele de um dos piores produtos já lançados, o jogo nunca desapareceu. Pelo contrário, a franquia vendeu milhões de cópias e se tornou um símbolo permanente do debate sobre censura nos videogames. Esse próximo filme envolve crueldade, sangue e armadilhas mortais. Jogos Mortais 6. A franquia Jogos Mortais ficou famosa pelo horror extremamente violento e perturbador. Os fãs adoravam e sempre voltavam para ver mais. Os 5 primeiros filmes arrecadaram mais de 400 milhões de dólares nas bilheterias, dando um lucro gigantesco. Então, quando chegou a hora de fazer Jogos Mortais 6, os produtores decidiram elevar o nível. Mas algumas pessoas acham que eles foram longe demais. Para realmente entender Jogos Mortais 6, tu precisa saber sobre o que a franquia é. Jogos Mortais gira em torno de um vigilante conhecido como Jigsaw. Jigsaw tem uma noção bem distorcida de justiça. Ele acredita que pessoas más precisam ser punidas, mas não necessariamente indo para a cadeia. Elas precisam enfrentar situações de vida ou morte projetadas para ensinar lições morais. Na mente de Jigsaw, se elas sobreviverem a esses desafios, vão se tornar pessoas melhores. Então Jigsaw sequestra essas tais pessoas ruins e as força a jogar jogos horríveis, onde a sobrevivência não é garantida. Jogos Mortais 6 começa com 2 agiotas que foram capturados por Jigsaw. Ele os coloca em um jogo mortal com uma única regra: apenas um deles pode sair vivo. O que vem a seguir é uma disputa brutal pela sobrevivência. No fim, só um consegue escapar. Isso define o tom do resto do filme. O próximo alvo de Jigsaw é um executivo de seguros de saúde chamado William. O motivo de William estar ali é que ele nega a cobertura médica para pessoas que precisam desesperadamente de tratamento. Jigsaw captura William e o leva para um zoológico abandonado. A famosa fita de vídeo informa William que ele deve completar uma série de testes para sobreviver. Os desafios do filme não são aleatórios. Cada um deles foi projetado para punir William por suas decisões e forçá-lo a encarar o impacto devastador de suas ações. Conforme o filme avança, os testes ficam mais brutais e as consequências mais intensas. Os produtores investiram 11 milhões de dólares para fazer o filme mais assustador possível. Em outubro de 2009, Jogos Mortais 6 finalmente foi lançado. E aí começaram os problemas. O filme era tão gráfico e intenso que muitos países tiveram problemas com ele. Mesmo nos Estados Unidos, onde filmes de terror geralmente ultrapassam limites, a Motion Picture Association exigiu que a cena de abertura fosse amenizada antes que o filme pudesse ser aprovado para o lançamento. Na Espanha, a situação foi ainda mais complicada. As autoridades de cinema deram ao filme uma classificação X devido à violência extrema. Isso significa que o filme não poderia ser exibido em nenhum cinema da Espanha. Os produtores foram obrigados a cortar algumas das cenas mais pesadas. Só então, a classificação foi reduzida para 18 anos.
Isso permitiu que o filme fosse exibido nos cinemas, mas apenas para adultos. Outros países, porém, não estavam dispostos a negociar. Na Tailândia e na Malásia, Jogos Mortais 6 foi simplesmente banido. Mesmo com toda a controvérsia, Jogos Mortais 6 ainda conseguiu arrecadar 69,8 milhões de dólares no mundo todo. Embora pareça impressionante, foi o filme com menor bilheteria da franquia até então. Muitos acreditam que o filme era tão difícil de assistir que isso prejudicou seu desempenho nas bilheterias. Esse próximo desenho foi proibido por quase 100 anos. Mickey Mouse. Na década de 1920, os desenhos animados do Mickey Mouse seguiram o mesmo padrão. Mickey se meteu em problemas. Ele encontrou uma saída. Tudo terminou bem. Essa fórmula fez do Mickey Mouse um sucesso do final dos anos 20 até o início dos anos 30. Então, a Disney cometeu um erro. Eles quebraram o padrão. E o que eles criaram foi tão perturbador que os cinemas se recusaram a passar esse episódio no cinema. Esse episódio tornou-se um dos primeiros desenhos animados proibidos. O desenho proibido foi lançado em 1933. Era intitulado Doutor Louco. O desenho começa com Mickey acordando com barulhos estranhos. Seu cachorro Pluto está chorando, porque ele está sendo sequestrado por uma figura encapuzada. O sequestrador arrasta o cachorro pela floresta. É uma cena assustadora com ventos, trovões e relâmpagos. Pluto é levado para um castelo escuro. Lá dentro, a figura encapuzada tira sua capa. É o Doutor Louco, um cientista maluco obcecado por experimentos com animais. E ele sequestrou Pluto para seu próximo experimento. O médico planeja cortar a cabeça de Pluto, costurá-la no corpo de uma galinha e ver se a criatura consegue botar ovos que eclodem e viram filhotes. Sim, cara, esse é o enredo real de um desenho animado do Mickey Mouse. No laboratório, Pluto e uma galinha estão amarrados a mesas de operação. O experimento está prestes a começar. Enquanto isso, Mickey corre pelo castelo para resgatar seu cachorro. Mas é uma armadilha. O médico louco captura Mickey e o amarra. Então, ele abaixa uma enorme serra elétrica em direção ao corpo de Mickey. Ele quer cortá-lo ao meio. Mickey não consegue se soltar. Então, antes que seja tarde demais, Mickey acorda. Era tudo um sonho. Mickey está em seu quarto e Pluto está seguro. O cachorro corre para os braços de Mickey. Então, por que diabos a Disney fez um desenho animado tão assustador? Bem, eles disseram que era para ser uma homenagem a filmes de terror clássicos, como Frankenstein. Mas os espectadores não se importaram com a homenagem. Eles só se importaram como perturbador era aquele episódio. No início da década de 1930, a maioria das pessoas não tinha aparelhos de TV em casa. Então, desenhos como o do Mickey Mouse eram exibidos nos cinemas. Os cinemas dos Estados Unidos foram os primeiros a ver o desenho animado Mad Doctor. E odiaram tanto que muitos se recusaram terminantemente a reproduzi-los. Os cinemas disseram que parecia assustador demais para crianças. No Reino Unido, ele também foi proibido. Depois, a Alemanha também o proibiu. Claramente, as pessoas não gostaram do desenho. Depois disso, o Mad Doctor desapareceu. A Disney o deixou de lado e parou de promovê-lo. Mas ele não desapareceu para sempre. Por algum motivo, o pessoal da Disney não configurou os direitos autorais do Mad Doctor corretamente. E esse erro de direitos autorais permitiu que ele caísse em domínio público. É por isso que hoje tu pode encontrar Mad Doctor no YouTube. E é um dos poucos desenhos animados do Mickey que tu pode assistir legalmente de graça. O mistério do bebê. Phil, conhecido como Phil the Thrill, era um dos maiores motovloggers do YouTube. Motovlog, para quem não sabe, é basicamente quando motociclistas gravam suas viagens com câmeras acopladas ao capacete e depois publicam tudo na internet. Cada curva, cada parada e cada surpresa fica registrada. É isso que atrai tanta gente, o imprevisível. Tu nunca sabe o que aquela câmera vai capturar. O canal de Phil mostrava trilhas em florestas, ruas movimentadas e até prédios abandonados. Mas no final de 2020, um desses passeios tomaria um rumo completamente inesperado. Phil e alguns amigos decidiram gravar uma trilha em uma floresta da região. Como sempre, as câmeras estavam ligadas. O que eles não sabiam é que aquela gravação terminaria com uma ligação para a polícia. O passeio começou de forma tranquila, tudo parecia normal, até que algo estranho chamou a atenção deles perto da margem de um rio. De longe parecia apenas lixo jogado no chão, mas ao se aproximarem, perceberam que não era isso. Era um grande recipiente plástico, daqueles de armazenamento,
completamente lacrado e amarrado com cordas grossas. Quem fechou aquilo realmente não queria que fosse aberto. Em cima da caixa havia um papel dobrado. Eles pegaram o bilhete e leram em voz alta. A mensagem dizia, em resumo, que a pessoa que escreveu não tinha mais condições de cuidar dela e acreditava que aquela seria a melhor forma de dar uma vida nova à criança. No final, pedia que cuidassem dela. A mensagem era perturbadora. Phil tentou levantar a caixa e percebeu que era pesada demais para estar vazia. Em vez de abrir ali mesmo, eles decidiram levá-la até a casa de Phil, onde haveria mais espaço, e a possibilidade de pedir ajuda caso algo desse errado. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Já em casa, Phil colocou a caixa no chão. Tudo estava sendo gravado. Ele pegou uma faca e começou a cortar as cordas. Estavam bem apertadas. Finalmente, chegou o momento de abrir. Pull it off, let's see what's in here. What the? There's a baby in here? Dentro da caixa havia um bebê. Por alguns segundos, ninguém reagiu, mas logo ficou claro o que precisava ser feito. Chamar as autoridades imediatamente. Segundo Phil, a polícia foi acionada e o bebê acabou sendo reunido com os pais. O vídeo explodiu na internet, milhões de visualizações, comentários elogiando Phil e chamando ele de herói. Mas conforme o tempo passava, algo começou a mudar. As pessoas começaram a reassistir ao vídeo com mais atenção, quadro por quadro, e algumas coisas não batiam. O primeiro sinal estranho foi percebido no momento em que a caixa é aberta. Havia um corte visível na edição exatamente naquele instante. Pull it all out. A pergunta era óbvia. Por que editar justamente a parte mais importante do vídeo? Depois vieram os comentários sobre o bebê. Ela não chorava, parecia tranquila demais. As roupas estavam limpas e organizadas. Para uma criança supostamente abandonada no meio da floresta, ela parecia estar muito bem cuidada. Também chamaram a atenção as reações de Phil e do amigo. Ambos estavam calmos demais, nada de choque, nada de pânico. Para muitos espectadores, parecia ensaiado, como se eles já soubessem o que encontrariam. E então vem o maior alerta de todos. Não existia nenhum registro oficial do caso, nenhuma notícia local, nenhum boletim policial confirmando que um bebê havia sido encontrado daquela forma. Foi aí que os espectadores decidiram investigar o próprio canal de Phil. E tudo começou a fazer muito sentido. Não era a primeira vez que algo inacreditável acontecia nos vídeos dele. De tempos em tempos, surgia um novo achado absurdo. Uma pessoa perdida, uma criança desaparecida, uma situação extrema. Phil sempre parecia estar no lugar certo, na hora certa. Para muita gente, isso deixou de parecer coincidência e começou a soar como um padrão. A conclusão de muitos foi simples. Aquele vídeo, assim como outros do canal, provavelmente era encenado. A internet virou contra ele rapidamente. O mesmo público que o elogiava passou a acusá-lo de forjar situações para ganhar visualizações. E, ironicamente, foi o próprio conteúdo de Phil que o expôs. As gravações que construíram sua audiência também revelaram um padrão difícil de ignorar. E como criador de conteúdo, isso é algo muito real. Tudo que tu posta fica ligado ao teu nome, ao teu rosto e à tua voz. O próximo jogo foi proibido por supostamente espionar e caçar seus jogadores. Marian. Marian foi lançado em 2017 por um desenvolvedor da Arábia Saudita, e à primeira vista parecia apenas mais um jogo de terror. O jogador encontra uma garota pálida de cabelos brancos, parada sozinha na escuridão. Ela diz estar perdida e pede ajuda para voltar para casa. Nada fora do comum, no começo. O desconforto começa quando Marian para de pedir direções e passa a fazer perguntas pessoais. Onde você mora? Qual é a sua conta do Facebook? Esse tipo de interação fez muitos jogadores sentirem que o jogo não estava apenas assustando, mas observando, estudando quem estava do outro lado da tela. Surgiu a suspeita de que o jogo poderia estar tentando coletar dados pessoais. O rumor se espalhou rápido. A polícia dos Emirados Árabes Unidos emitiu um alerta público, recomendando que as pessoas evitassem jogar Marian por precaução. O criador do jogo negou tudo. Segundo ele, as perguntas serviam apenas para criar medo psicológico. Especialistas analisaram o código e não encontraram nada suspeito. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Jogadores começaram a classificar o jogo como perturbador demais. Avaliações negativas se multiplicaram, chamando Marian de inapropriado e prejudicial. Em 2018, os Emirados Árabes Unidos baniram oficialmente o jogo, alegando que ele poderia causar danos à saúde mental das crianças. O próximo filme tem vários atores famosos, mas as ideias apresentadas eram perigosas para a sociedade. Assassinos por natureza. Assassinos por Natureza não foi banido porque as pessoas odiaram, foi banido porque elas gostaram demais. Algumas pessoas até queriam agir como os personagens do filme.
Mas, se tu sabe qualquer coisa sobre ele, entende porque imitar aquilo seria uma receita para o desastre. Assassinos por Natureza é um filme de ação romântico e criminoso de 94. A história acompanha Mickey Knox e sua namorada Mallory. Ambos vêm de famílias profundamente problemáticas, mas, quando se conhecem, é amor à primeira vista. Who are you? Mickey, who are you? Parece uma história de amor comum. Mickey e Mallory até fazem planos de fugir juntos. Mas aí, o filme passa de romântico a perturbador. Mallory não gosta de seus pais por causa da forma como a tratam. Antes de ela e Mickey caírem na estrada, eles tiram a vida dos pais de Mallory como um ato de vingança. Depois do crime, o casal realiza uma cerimônia de casamento não oficial em uma ponte. You marry me? I've been waiting for you to say that for so long. Como marido e mulher, eles cruzam o país, mas será uma jornada horrível. Conforme Mickey e Mallory viajam de lugar em lugar, deixam para trás um rastro de corpos. Em uma cena, eles eliminam todas as pessoas em uma lanchonete apenas por diversão. Logo, percebem que já fizeram 52 vítimas no Novo México, Arizona e Nevada. A polícia inicia uma caçada para capturá-los. Os rostos de Mickey e Mallory estão por toda parte, na TV, nos jornais. As autoridades esperam que o público ajude a encontrá-los, mas acontece o oposto. Em vez de verem eles como vilões, a mídia os transforma em ídolos. Repórteres de TV romantizam seus crimes. Um jornalista chamado Wayne Gale vai ainda mais longe. Em seu programa, Wayne retrata o casal como rebeldes lutando contra um sistema quebrado. Na mídia, Mickey e Mallory se tornam celebridades completas. No entanto, eles não conseguem aproveitar essa fama. Depois de um tiroteio violento com a polícia, o casal é preso e enviado para a prisão. Mesmo atrás das grades, a fama deles não diminui. Repórteres fazem de tudo para entrevistá-los. Após um ano na cadeia, Mickey e Mallory milagrosamente conseguem escapar. Depois de todos os crimes, o filme termina com Mickey e Mallory indo embora sem enfrentar nenhuma consequência. Assassinos por Natureza estreou em agosto de 94 e foi um sucesso imediato. No fim de semana de estreia, ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos. Arrecadou 110 milhões de dólares, com um orçamento de 34 milhões. Um lucro enorme. No entanto, sua popularidade logo se tornou uma maldição. Crimes de imitação começaram a acontecer pelo país. Os criminosos envolvidos desses ataques disseram ter sido inspirados pelo filme. Um deles até se vestiu como Mickey Knox durante o crime. Outro grupo de criminosos reais batizou sua operação de NBK, sigla para Natural Born Killers, que traduzindo em português é Assassinos por Natureza. As pessoas começaram a acusar o filme de passar a mensagem errada, como se quebrar a lei fosse algo legal. O final, onde os fugitivos vão embora livres, era a pior parte, e segundo o diretor, era exatamente o oposto do que ele queria transmitir. O filme foi feito para criticar como a mídia sensacionaliza crimes apenas para aumentar a audiência e conseguir mais visualizações. Era para inspirar mudança, não violência. Porém, como vidas foram perdidas devido aos crimes de imitação, o filme ganhou uma reputação sombria. Eventualmente, por causa do conteúdo violento e das mensagens negativas, foi banido na Irlanda e nas Filipinas. Talvez proibi-lo tenha sido o melhor a se fazer. A próxima história envolve um streamer que saiu em busca de algo assustador, mas acabou encontrando algo muito pior: o caçador de fantasmas. Em Taiwan, existe um streamer conhecido como Goodnight Chicken. Seu nome verdadeiro é Shen. Ele sonhava em se tornar um dos maiores live streamers do país, e para se destacar, escolheu um nicho bem comum. Shen gravava transmissões ao vivo, explorando lugares abandonados e supostamente assombrados. A ideia era simples: entrar em locais sinistros à noite com uma câmera e uma lanterna, caçando fantasmas ao vivo. Até 2020, ele tinha um público pequeno, mas fiel. As pessoas adoravam assistir enquanto ele caminhava por prédios escuros e silenciosos. Em novembro de 2020, Shen decidiu explorar seu próximo local, um hospital abandonado. O hospital havia sido fechado anos antes por não atender às normas de segurança após um terremoto. Ficou vazio por muito tempo. Os corredores eram apertados, os quartos cheios de móveis quebrados, e não havia eletricidade no prédio. Para um caçador de fantasmas, era o cenário perfeito. Shen entrou esperando mais uma noite comum de exploração, mas o que ele encontrou lá dentro foi muito mais perturbador. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, transmitindo tudo ao vivo, o ar estava carregado de cheiro de mofo e ferrugem. Então, o cheiro mudou de repente. Ficou podre, forte, insuportável.
Mesmo assim, Shane continuou andando, até que ele viu algo estava pendurado no meio de uma sala, seco, encolhido, quase como uma múmia. Shane ficou visivelmente abalado. Sua voz começou a tremer. Ele imediatamente ligou para a polícia. Quando os agentes chegaram, começaram a investigar o local. Próximo ao corpo, encontraram uma bolsa. Dentro dela, havia um celular e um documento de identidade. O nome correspondia ao de um homem que estava desaparecido havia mais de um ano. No dia seguinte, a polícia confirmou oficialmente a identidade do corpo. A família foi informada. A notícia foi devastadora, mas trouxe algo que eles não tinham há muito tempo: encerramento. Sem querer, a tentativa de Shane de fazer uma live assustadora acabou ajudando uma família a finalmente obter respostas. Por respeito, Shane apagou a transmissão, mas a experiência o marcou profundamente. Durante semanas, ele teve dificuldade para dormir, sempre revivendo o cheiro, o hospital e o que encontrou naquela noite. Mas ainda não acabou. Shane foi condenado em 2024 por encenar o próprio sequestro durante uma transmissão ao vivo, o que levou a uma condenação de 2 anos de prisão e multa. E tu deve estar pensando, então o do hospital foi forjado. Aí é que tá, a situação do hospital não foi forjada, realmente aconteceu. Ele ajudou a solucionar um caso, notificando a polícia. Mas na minha opinião, o que aconteceu? Ele ficou tão empolgado com a notoriedade que esse caso deu pra ele, a fama que deu, que ele recebeu, porque foi uma notícia que foi falado quase que internacionalmente, que ele queria recriar esse sentimento, essa sensação de se sentir o cara famoso. E aí, ele foi lá e fez isso, outro caso bizarro, só que dessa vez foi forjado, e ele foi preso. Tiny Toon Adventures. Tiny Toon Adventures contava as aventuras de jovens personagens que viviam no mesmo mundo de Pernalonga e Patolino. Como outros desenhos da época, o objetivo era ensinar lições importantes às crianças. Mas em 1991, o programa resolveu abordar um tema delicado: o álcool. Eles queriam mostrar os perigos da bebida. O problema foi o jeito que fizeram isso. O episódio fazia parte de um especial com 3 histórias, chamado O Grande Problema. Uma dessas histórias se chamava Uma Cerveja, e ia direto ao ponto. Tudo começa com Pernalonga, Patolino e Gaguinho dentro de uma casa. Esses 3 personagens são crianças. Eles abrem a geladeira e encontram uma garrafa de cerveja. Depois de hesitar um pouco, decidem experimentar. E em poucos segundos, estão completamente alterados. Por causa do álcool, perdem o controle e decidem roubar um carro de polícia. E o pior, acabam dirigindo direto para um penhasco. Acontece uma grande explosão. Na cena seguinte, os 3 estão flutuando em direção ao céu. E essa é a história: uma bebida, um acidente e uma viagem ao além. Antes do final, os personagens tentam deixar uma lição de moral, mas o público entendeu o oposto. Muitos acharam que o episódio tornava o álcool divertido e que as mortes pareciam uma piada. Os pais ficaram revoltados. Personagens infantis bebendo, batendo o carro e morrendo. Era demais. A Fox recebeu uma enxurrada de reclamações. O episódio foi banido imediatamente. Nunca mais foi transmitido nos Estados Unidos. Nem entrou em VHS ou coleções de DVD. A ideia era apagar sua existência por completo. Mas, assim como aconteceu com o episódio das Tartarugas Ninja, alguém gravou aquela exibição original em 1991. E anos depois, subiu a gravação para a internet. Foi assim que o episódio Uma Cerveja sobreviveu. Esse próximo comercial foi banido por estragar a mente de milhões de crianças no Brasil. 2 mulheres e um sortudo. Axe. Durante os anos 2000, a Axe construiu sua identidade no Brasil apostando em uma fórmula clara: provocação, conteúdo adulto e choque. A marca se destacava justamente por ir até onde a maioria das propagandas não ousava ir. E por um bom tempo, isso realmente funcionou, mas um comercial específico acabou cruzando uma linha que nem mesmo o padrão permissivo da época conseguiu ignorar. O vídeo começa com um close no rosto de uma mulher. A expressão é de prazer, acompanhada por gemidos, criando imediatamente a impressão de que o espectador está assistindo a uma cena adulta. Só depois de alguns segundos, a câmera se afasta e revela que ela está sendo massageada por outra mulher. As duas aparecem vestindo apenas roupas íntimas. Nesse ponto, o comercial quebra a 4ª parede. Uma das mulheres encara a câmera e desafia o público. Eu duvido você não assistir esse vídeo até o final. Eu também duvido. A frase não é inocente. Ela funciona, obviamente, como uma provocação direta, quase um convite para continuar assistindo pelo puro impacto da cena. Somente depois disso, o produto aparece. O desodorante Axe é exibido rapidamente, e uma das mulheres diz algo como: vamos para o que interessa. Em seguida,
As duas caminham até um rapaz, sem qualquer construção narrativa, começam a despi-lo e massageá-lo. O homem não fala nada. Ele é apenas o sortudo, entre aspas, reforçando a ideia de que o uso do produto garante acesso imediato ao desejo mais 18. A repercussão foi rápida. Telespectadores começaram a reclamar do conteúdo adulto, principalmente porque o comercial foi exibido em horários acessíveis a crianças e adolescentes. O caso chegou ao CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. O órgão entendeu que o comercial violava princípios básicos da publicidade responsável, principalmente no que diz respeito à adequação de horário e ao uso de conteúdo adulto como recurso central de persuasão. O entendimento foi claro. Como consequência, o comercial teve sua veiculação restringida, sendo retirado da programação regular e impedido de passar em horários comuns. Esse próximo jogo foi banido por ser extremamente gráfico e ter uma proposta doentia. Manhunt. Em Manhunt, o jogador controla James Cash, um prisioneiro condenado à pena de morte. Pouco antes de ser executado por injeção letal, Cash acorda e percebe que tudo não passou de uma sedação. Nesse momento, uma voz misteriosa surge. Ela se apresenta como o diretor. Segundo ele, há uma única chance de liberdade, mas ela vem com um preço. Cash precisa obedecer. As instruções são simples e brutais: caçar pessoas e eliminá-las. Não há armas convencionais, tudo vira instrumento de execução. Cacos de vidro, sacolas plásticas, tacos, fios, enfim, qualquer coisa. O que tornava Manhunt diferente não era só a violência em si, mas o realismo. Os inimigos demonstravam medo, pânico e desespero. E então vem a revelação mais perturbadora. James Cash não está apenas sobrevivendo, ele está estrelando um filme snuff. Pra quem não sabe, um filme snuff é um filme que contém cenas reais. Cada eliminação é gravada. O diretor comenta tudo, elogia as execuções e pede cenas cada vez mais brutais. Para muitos críticos, Manhunt não era um jogo, era um simulador de eliminação. Manhunt 2 is so violent, it's been banned in Britain. In fact, you may not want your kids to see the preview of this game. The scariest video games ever seen. The objective? A mental patient tries to escape from a bizarre insane asylum to attack a police officer. Nos Estados Unidos, pais e políticos exigiram que o jogo fosse banido imediatamente, alegando que ele poderia incentivar violência real. Surpreendentemente, Manhunt nunca foi oficialmente banido nos Estados Unidos e nem no Brasil, mas outros países não tiveram a mesma tolerância. Nova Zelândia, Malásia, Coreia do Sul e Arábia Saudita proibiram o jogo assim que ele chegou às lojas. No Reino Unido, a situação saiu completamente do controle. Em 2004, um adolescente assassinou um amigo próximo. Tabloides britânicos rapidamente ligaram o crime a Manhunt, afirmando que o jogo havia inspirado o ataque. A investigação policial mostrou que o jovem sequer possuía o jogo, mas o dano já estava feito. Manhunt agora estava associado a uma tragédia real. Depois disso, países como a Austrália e a Alemanha também baniram o jogo. A reputação de Manhunt se tornou tóxica. E então, quando parecia impossível piorar, a Rockstar decidiu lançar uma sequência. Em 2007, Manhunt 2 chegou ao mercado e conseguiu ser ainda mais extremo. O jogo introduziu os chamados níveis de execução, incentivando o jogador a eliminar de formas cada vez mais brutais para ganhar mais pontos. A reação foi imediata. O jogo virou tema de debates políticos. Nos Estados Unidos, recebeu classificação mais 18. Grandes varejistas se recusaram a vendê-lo. Consoles como PlayStation e Nintendo bloquearam sua distribuição. Em poucos dias, Manhunt 2 foi retirado das prateleiras. Para tentar salvar o projeto, a Rockstar censurou cenas, borrou execuções e removeu conteúdos extremos. Com isso, conseguiu uma classificação mais 17 nos Estados Unidos. Para muitos governos, ele simplesmente ultrapassava qualquer limite aceitável. Manhunt não foi banido apenas por violência, ele foi banido porque expôs uma pergunta incômoda: até onde um jogo pode ir antes de deixar de ser entretenimento? Manhunt 2. This is a very controversial new video game. You are basically killing people on your way out, especially when it comes to the Nintendo Wii. Use the controller in a motion sensing way. In this case, with Manhunt 2, if you're using the controller, you would actually be making stabbing motions.
As Tartarugas Ninja. Se tu cresceu nos anos 2000, provavelmente assistiu as Tartarugas Ninja. O desenho acompanhava 4 irmãos tartarugas lutando contra o crime. Era cheio de ação e muito divertido. Mas em 2005, um episódio levou a série direto para o território dos pesadelos. O título era Louco da Cabeça, e ele girava em torno de um personagem, Baxter Stockman. Baxter começou como um cientista genial, mas trabalhava para o Destruidor, o principal inimigo das tartarugas. E toda vez que Baxter falhava, o Destruidor o punia com cirurgias terríveis. Cada erro custava uma parte do corpo. Quando o episódio começa, Baxter já não é mais humano. Ele é apenas um cérebro e uma espinha flutuando dentro de um tanque de vidro. Mas Baxter se recusa a desistir. Ele quer reconstruir o próprio corpo. Recriar um corpo do zero pode sair muito errado. Baxter não se importa. Ele é um gênio e encontra uma forma de clonar uma nova versão de si mesmo. E o método funciona. Ele pode andar, pode falar, pode sentir-se humano novamente. Mas então, o novo corpo começa a desmoronar. Literalmente. A pele, os dedos, o rosto. Tudo começa a se desfazer. Com a deteriorização do corpo, vem também a deteriorização da mente. No final do episódio, Baxter perde completamente a sanidade. Já não parece um desenho infantil, parece um terror psicológico. As Tartarugas Ninja tinham classificação para crianças acima de 7 anos. Mas esse episódio ultrapassou todos os limites. Mostrou colapso mental e tormento emocional. Coisas pesadas até para adultos. Os executivos da Fox assistiram ao episódio antes da exibição. Ficaram horrorizados. Disseram que não havia como transmitir aquilo na TV. E assim foi. O episódio foi engavetado. Mas não desapareceu completamente. Ele nunca foi exibido nos Estados Unidos. Porém, um mês depois, foi transmitido discretamente no Reino Unido. Alguns fãs gravaram o episódio em fitas VHS e subiram para a internet. Foi assim que ele começou a se espalhar. Com o tempo, ele virou uma lenda, o episódio proibido das Tartarugas Ninja. Quase uma década depois, em agosto de 2015, a Nick finalmente o exibiu oficialmente. Mas, mesmo depois disso, o episódio ainda é lembrado como um dos momentos mais perturbadores da história das Tartarugas Ninja. A Última Tentação de Cristo. A Última Tentação de Cristo causou um caos quando foi lançada. Primeiro, os cinemas se recusaram a exibi-la. Depois, as locadoras não queriam alugá-la. Por fim, quando alguns poucos cinemas decidiram exibir o filme, eles foram atacados por multidões furiosas. A reação foi intensa, mas ninguém ficou totalmente surpreso, porque esse filme estava condenado desde o momento em que o projeto começou. E o primeiro sinal vermelho foi o homem que dirigia o filme, Martin Scorsese. Nos anos de 1980, Martin Scorsese já era uma lenda de Hollywood. Ele dirigiu filmes de sucesso que renderam muito dinheiro nas bilheterias. Apesar de todo esse sucesso, Scorsese sentia que faltava algo em sua carreira. Bom, ao longo dos anos, eu sempre tive interesse em fazer um filme sobre Jesus, seja pelo ponto de vista de um diretor, seja pelos evangelhos ou por outras obras, de certa forma. Mas Scorsese não tinha currículo para um filme religioso. Seus filmes anteriores eram em sua maioria sobre violência e crime. Um deles, Taxi Driver, era tão perturbador que inspirou alguém a se tornar assassino. Scorsese era a última pessoa que alguém esperaria dirigir um filme religioso, mas contra todas as expectativas, ele dirigiu. Em 1988, ele lançou A Última Tentação de Cristo. Quando o filme estreou, o público ficou chocado com o que viu. O filme já começa com um aviso. Este filme não é baseado nos evangelhos, mas em uma exploração fictícia do eterno conflito espiritual. Mas esse aviso não tirava o fato do filme ser completamente errado e imoral. No começo, o filme segue a história normal da Bíblia. Jesus é batizado, começa a pregar, reúne discípulos e realiza milagres. Jesus sabe que seu destino é morrer para que as pessoas tenham a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e serem perdoadas, se livrando do pecado e da morte que foi passada por meio de Adão e Eva. Então, a história dá uma reviravolta bizarra. Alguém sugere a Jesus que ele não precisa se sacrificar. Em vez disso, pode levar uma vida normal, casar, ter filhos e viver feliz para sempre. No primeiro momento, Jesus resiste à ideia, mas com o tempo, a tentação fica cada vez mais difícil de ignorar. Já aviso aqui que eu tô fazendo uma força tremenda pra não dar minha opinião pessoal sobre isso, mas só de contar a história desse filme pra vocês, eu já me sinto mal. Parece que eu fiz algo de errado, que eu fiz esse roteiro tenebroso. Só pra vocês terem ideia. Não sei como essas pessoas conseguiram fazer esse filme, desde o ator, roteirista, até os produtores dele. Nessa versão alternativa da história, Jesus esquece o seu propósito aqui na Terra e começa uma vida nova. Ele se casa com Maria Madalena, até uma cena deles consumando o casamento.
lançamento. Anos depois, já idoso, Jesus se arrepende de ter abandonado seu propósito. Ele se ajoelha e ora, implorando a Deus uma segunda chance de se tornar o Messias. Em um momento dramático, o filme termina com Jesus se sacrificando, completando seu sacrifício pela humanidade. Scorsese e sua equipe gastaram $7 milhões no filme, dando tudo de si para torná-lo um sucesso. Mas quando o filme estreou em agosto de 88, muitos espectadores não suportaram. Grupos que se diziam cristãos chamaram o filme de desrespeitoso e blasfemo. O que realmente os enfureceu foi a cena de Jesus tendo intimidade com sua esposa. Mas a reação não impediu o estúdio de promover o filme. Então, algumas pessoas decidiram agir por conta própria. 2 meses após o lançamento, um grupo que se dizia cristão colocou fogo em um cinema que exibiu o filme. Na mesma época, o diretor Martin Scorsese começou a receber ameaças de morte. A situação ficou tão grave que ele contratou seguranças por anos. Grupos que se diziam religiosos organizaram protestos que duraram semanas. Isso funcionou. Várias redes de cinema se recusaram a exibir o filme. No fim, Argentina e México baniram o filme. Já se passaram 30 anos desde o lançamento, mas até hoje, A Última Tentação de Cristo continua sendo um dos filmes banidos mais controversos já feitos. O anúncio que era estranho demais para ser esquecido. No começo da década de 1980, uma empresa queria promover um doce voltado para crianças. Para isso, decidiu investir em uma nova campanha publicitária e criar um anúncio para a televisão. O produto era o Kinder Ovo, um ovo de chocolate com um brinquedo escondido dentro. Ele já fazia sucesso entre o público infantil, mas a marca queria manter o interesse e fortalecer sua presença. Para isso, surgiu a ideia de usar um personagem que as crianças reconhecessem imediatamente. Alguém ligado ao universo infantil e que tivesse relação direta com o formato do produto. O nome veio naturalmente, Humpty Dumpty. O personagem era famoso no mundo inteiro, conhecido pela cantiga infantil e por seu visual em forma de ovo. Ele parecia a escolha perfeita. O problema é que a empresa não tinha permissão legal para utilizá-lo. As leis de direitos autorais impediam o uso direto de Humpty Dumpty. Então, em vez de desistir da ideia, a marca decidiu criar sua própria versão. Algo que lembrasse o personagem clássico, mas que fosse oficialmente diferente. Assim nasceu o Homem-Ovo. A proposta era que ele fosse divertido e simpático, mas a execução acabou transformando isso em algo muito estranho. O Homem-Ovo tinha um corpo de ovo e traços humanos que causavam desconforto imediato. Seus olhos eram pequenos e quase sem expressão, a boca era grande demais para o rosto. A voz era fina e estridente, e ele falava coisas que não pareciam seguir nenhuma lógica. O que tornava tudo ainda mais perturbador era o fato de que ele não era animado. O Homem-Ovo era um fantoche real, construído à mão e controlado por um marionetista profissional. Ele piscava, mastigava e se movia como uma pessoa de verdade, só que preso ao corpo de um ovo. Mesmo com esse visual inquietante, a empresa decidiu levar o projeto adiante. O comercial foi exibido na televisão em 1983. A cena inicial mostrava o Homem-Ovo sentado em cima de um muro, uma referência direta à história do Humpty Dumpty. Poucos segundos depois, ele começava a falar de forma acelerada, soltando palavras sem sentido enquanto abria o Kinder Ovo. Conforme o anúncio avançava, sua empolgação aumentava. Os movimentos ficavam exagerados. Os braços se agitavam sem controle. Até que ele perdia o equilíbrio. O Homem-Ovo caía para trás do muro, repetindo o destino do personagem infantil que o inspirou. Em seguida, o logotipo da Kinder Ovo surgia na tela. O comercial chegava ao fim. A intenção era criar algo engraçado e exagerado, mas o efeito foi completamente diferente. Logo após começar a ser exibido, as reclamações apareceram. Pais relataram que seus filhos ficavam assustados com o personagem. Algumas crianças choravam, outras se recusavam a assistir televisão quando o anúncio entrava no ar. E não foram poucos relatos. Com o aumento das queixas, as emissoras decidiram parar de exibir o comercial. Pouco tempo depois, a própria empresa decidiu retirar o anúncio de circulação. A essa altura, o Homem-Ovo já era lembrado como um dos comerciais infantis mais perturbadores já exibidos. Mas a história não terminou aí. Anos mais tarde, o vídeo reapareceu na internet. Quando as imagens começaram a circular no YouTube, muita gente não acreditou que aquilo tivesse sido feito para crianças. Aquele anúncio era estranho demais para ser ignorado. A marca tentou deixar esse episódio no passado e não conseguiu. Décadas depois, o Homem-Ovo ainda reaparece, provando que algumas campanhas publicitárias não desaparecem, apenas voltam para assombrar novas gerações. O próximo episódio desta lista foi proibido em todos os lugares da Terra, e é bem pesado. Pokémon.
Desenhos animados não deveriam mandar crianças para o pronto-socorro, mas em 1997, um episódio de Pokémon fez exatamente isso. Para entender como isso aconteceu, tu precisa conhecer os personagens da série. Quer dizer, imagino que vocês já conheçam, mas só por precaução eu vou explicar. A série acompanhava um garoto chamado Ash. Ele viajava pelo mundo capturando criaturas chamadas Pokémon. O favorito dele era o Pikachu. O Pikachu era como um rato amarelo que podia gerar rajadas de eletricidade. Em quase todos os episódios, o Pikachu batalhava contra outros Pokémon enquanto viajava. E durante uma dessas batalhas, o problema aconteceu. O episódio foi intitulado Soldado Elétrico Porygon. Foi ao ar pela primeira vez no Japão em dezembro de 97. No episódio, Ash e seus amigos encontraram um Pokémon estranho chamado Porygon. É uma criatura feita inteiramente de polígonos. Eventualmente, Ash e seus amigos esbarram nos bandidos do programa, a equipe Rocket. Eles começam uma briga e durante a batalha, Pikachu libera uma explosão elétrica. Aquele momento criou uma crise para os espectadores. Para animar o poder do Pikachu, o estúdio usou luzes vermelhas e azuis brilhantes piscando. As luzes piscavam rapidamente, mais rápido do que os olhos humanos conseguiam suportar. Essa é uma cena em que o Flash foi removido. A cena durou apenas alguns segundos, mas os efeitos foram instantâneos. Em todo o Japão, as crianças que assistiam ao episódio começaram a desmaiar. Convulsões, desmaios e dificuldades na respiração. A imprensa chamou isso de choque Pokémon. No final da noite, 685 crianças foram hospitalizadas, tudo por causa de uma cena de desenho animado. Pokémon foi retirado da TV imediatamente. O programa não retornou por 4 meses. Até o governo se envolveu. O Japão introduziu novas regras, restringindo luzes piscantes em desenhos animados. O Soldado Elétrico Porygon foi banido no mundo todo. Nunca mais foi ao ar oficialmente em nenhum lugar. Esse episódio detém o recorde mundial do Guinness para o maior número de convulsões causadas por uma transmissão de TV. Carmageddon. Carmageddon não foi apenas mais um jogo lançado no fim dos anos 90. Ele chegou numa época em que jogos de corrida ainda seguiam regras muito claras. Dirija bem, evite acidentes e chegue em primeiro lugar. Mas Carmageddon fez exatamente o oposto. Em vez de punir a direção imprudente, ele a recompensava. Quanto mais destruição o jogador causava, melhor era o seu desempenho. O jogo transformava o caos em objetivo. Lançado no final da década de 1990, Carmageddon se apresentava como um jogo de corrida, mas rapidamente deixava claro que correr era quase um detalhe. O verdadeiro foco estava em destruir carros adversários, atravessar cenários urbanos e, principalmente, atropelar pedestres espalhados pelas fases. Cada pessoa atingida rendia pontos extras. Não havia penalidade moral, nem mensagens de advertência. O jogo simplesmente deixava o jogador livre para causar o máximo de destruição possível. Entre os jovens e gamers da época, a reação foi imediata. Carmageddon foi visto como algo inovador, diferente de tudo que existia até então. Muitos jogadores enxergavam o jogo como uma sátira exagerada, onde a violência era tão absurda que se tornava irreal. Já entre pais e responsáveis, o sentimento foi bem diferente. O simples fato de um jogo permitir atropelamento explícito, com sangues e gritos, acendeu um alerta imediato. Para muitos adultos, Carmageddon não era uma sátira, mas um incentivo direto à violência e à direção irresponsável. A ideia de jovens controlando carros e sendo recompensados por atropelar pessoas causou revolta e preocupação. Quando o jogo chegou ao conhecimento das autoridades, a reação foi ainda mais dura. Governos de vários países passaram a enxergar Carmageddon como um risco social. A justificativa oficial era clara: o jogo poderia incentivar comportamentos perigosos na vida real, especialmente no trânsito, normalizando a violência e a imprudência ao volante. Com esse argumento, alguns países tomaram decisões extremas. Carmageddon acabou sendo banido completamente em países como o Brasil e a Argentina. No caso brasileiro, o discurso oficial girava em torno da proteção da sociedade e da prevenção à violência. Curiosamente, isso acontecia em um país que já enfrentava naquela época índices altíssimos de criminalidade real, violência urbana e problemas estruturais muito mais urgentes. Ainda assim, o foco recaiu sobre um videogame. Segundo os pesquisadores, jogos violentos podem deixar os jogadores mais propensos a agressões físicas.
No Reino Unido, a situação tomou um rumo diferente e quase absurdo. Todo jogo precisava da aprovação do BBFC, um órgão de regulamentação para qualquer mídia. Ao analisar Carmageddon, o órgão se recusou a classificá-lo enquanto a violência não fosse alterada. Sem classificação, o jogo simplesmente não poderia ser vendido. Os desenvolvedores tentaram argumentar, dizendo que a violência não era mais explícita do que a vista em desenhos como Tom e Jerry, mas o órgão não voltou atrás. Pressionados, os criadores cederam. Uma versão censurada foi lançada. Os pedestres foram substituídos por zumbis, e o sangue vermelho deu lugar a uma gosma verde. Dessa forma, segundo as autoridades, o jogo deixaria de parecer uma simulação de violência contra pessoas reais. Com essas mudanças, Carmageddon finalmente foi liberado no Reino Unido. Mas a história não terminou aí. Pouco tempo depois, surgiu na internet um patch que restaurava tudo. Os zumbis voltavam a ser humanos, e a gosma verde se transformava novamente em sangue vermelho. O detalhe mais curioso é que esse patch havia sido criado por um dos próprios desenvolvedores originais do jogo. Quando o órgão descobriu, iniciou-se uma batalha judicial que durou cerca de 10 meses. No final, a decisão foi derrubada. O órgão perdeu o processo, e o Carmageddon original, sem censura, acabou sendo oficialmente liberado no Reino Unido. Apesar dos banimentos, Carmageddon não desapareceu. Jogadores continuaram jogando por meio de versões alternativas, importações, cópias físicas e downloads não oficiais. O banimento na prática não matou o jogo, apenas aumentou sua fama. Ele segue disponível em versões modernas e continua sendo discutido décadas depois de seu lançamento. Cara, se tu conhece o próximo desenho, tu vai ficar surpreso ao ver que ele é surpreendentemente vulgar, destoando completamente da proposta original desse desenho, o Laboratório de Dexter. O Laboratório de Dexter foi um dos maiores desenhos da Cartoon Network. Mas as pessoas não sabem que um episódio foi carregado com tantos palavrões que teve que ser banido. É bizarro, porque o conceito da série era tão inocente. O Laboratório de Dexter era sobre Dexter, um menino prodígio com um laboratório secreto sob o seu quarto. Mas uma pessoa tornou sua vida um inferno, sua irmã barulhenta e irritante. A série começou em 1995. Mas, apenas 2 anos depois, em 1997, eles criaram o episódio mais ofensivo de todos os tempos. O episódio se chamava Dexter Malcriado. Infelizmente, eu só consegui encontrar esse episódio em inglês, já que ele é quase uma lost media em português. E assim que começa o episódio e nos mostra o cartão de título, tu já consegue ver o porquê ele é tão problemático. Didi mostra o dedo do meio, enquanto Dexter mostra o seu magnífico traseiro para a câmera. A história não era a melhor. Dexter está farto do comportamento rude de Didi, então ele constrói uma máquina para remover o comportamento dela. This machine has the ability to remove and contain the most annoying personality trait known to man: rudeness. Mas Didi recusa a cooperar. Oh yeah! You're the rude one, brother. Dexter e Didi brigam e caem juntos dentro da máquina. E aí que vai de mal a pior. A máquina dá defeito. Em vez de remover o mau comportamento deles, a máquina os duplica. Agora temos um Dexter educado e uma Didi educada. E temos um Dexter rude e uma Didi rude. What the fuck are we? Beats the crap out of me! Why, you're in Dexter's laboratory, silly. As versões vulgares de Dexter e Didi falavam um palavrão que é muito pesado em inglês. E eles falavam isso muitas vezes no episódio. Cara, o episódio estava pronto para ir ao ar na TV. O último passo era a aprovação da Cartoon Network. Os executivos assistiram ao corte final e ficaram horrorizados. Eles proibiram o episódio na hora. Eles nem o mostraram para uma audiência de teste. Eles o simplesmente retiraram. Esse episódio nunca foi ao ar na TV, mas os animadores mencionaram sobre ele em entrevista. Mas não tinham imagens para comprovar suas afirmações. Muitos falavam que era um boato. Então, em 2013, o Cartoon Network quebrou o silêncio. Eles afirmaram que o episódio era real sim, e iriam colocar na internet. Mesmo sendo um anúncio oficial, muitos fãs acharam que era alguma pegadinha ou algo do tipo. Mas a Cartoon Network não estava blefando. Eles postaram completo online pelo Adult Swim. Era cru e sem censura, exatamente como foi feito em 1997. Hey, watch where you're throwing that. O vídeo se tornou viral e hoje tu pode encontrar Dexter Malcriado em uma busca rápida no Google, até mesmo aqui no YouTube. Esse próximo comercial não foi proibido por ser graficamente explícito, mas sim por supostamente passar uma mensagem completamente errada. A propaganda da Dove e o racismo?
Durante anos, a Dove construiu sua imagem em torno de uma ideia muito clara: beleza real. A marca se destacou por usar mulheres comuns em suas campanhas e por se posicionar contra padrões irreais impostos pela indústria da moda e da publicidade. Foi dentro desse contexto que, em 2017, a Dove lançou uma campanha nas redes sociais que, à primeira vista, parecia seguir exatamente essa mesma linha. O vídeo mostrava uma mulher negra usando um produto da marca. Em seguida, ela retirava a camisa e seu corpo se transformava no de uma mulher branca. Depois, outra mulher aparecia, repetindo o mesmo gesto. A intenção declarada da campanha era mostrar diversidade, mas o efeito foi o oposto. Pouco tempo depois de ser publicada, a propaganda começou a ser duramente criticada nas redes sociais. Para muitos espectadores, a sequência transmitia uma mensagem perturbadora, a de que a mulher negra estaria sendo transformada em uma mulher branca após usar o produto. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a jornalista e estudiosa sobre representação da mulher negra na mídia. É um racismo explícito, né? As acusações de racismo implícito se espalharam rapidamente. Prints do vídeo circularam, acompanhados de comparações com anúncios antigos e claramente racistas do século passado. O que deveria ser uma campanha positiva virou um símbolo de algo muito maior. A Dove perdeu o controle da narrativa em poucas horas. É um racismo explícito, né? Usuários acusavam a marca de ignorar o peso histórico desse tipo de representação e de falhar justamente no discurso que sempre defendeu. Diante da repercussão negativa, a empresa agiu rapidamente. O vídeo foi removido de todas as plataformas e a Dove publicou um pedido público de desculpas, afirmando que a campanha havia sido mal interpretada e que nunca teve a intenção de ofender. Mas para muitas pessoas, o dano já estava feito. O caso passou a ser citado como um exemplo de como boas intenções não são suficientes quando falta sensibilidade cultural. É um racismo explícito. Uma campanha criada para celebrar diversidade acabou sendo lembrada exatamente pelo contrário. Na publicidade, não basta ter uma boa mensagem, é preciso entender profundamente como ela será recebida. Pessoal, o racismo é algo muito sério, mas, na minha opinião, esse anúncio realmente não teve intenção de ser racista. O que aconteceu aqui foi um mal-entendido. Provavelmente circulou a narrativa que a mulher negra se transformaria na branca após usar o produto apenas. Mas a gente percebe no comercial que a mulher branca se transforma em uma mulher de outra etnia logo após isso. O pessoal viajou legal nessa. Pra mim só circulou esse print e inventaram essa narrativa racista em cima. Em 2004, a Peppa Pig lançou um episódio chamado Senhor Pernas Longas. As crianças gostaram muito, mas quando os pais viram, entraram em pânico, porque o episódio incentivava as crianças a fazerem algo que poderia ser fatal. Isso não era um problema pequeno. A Peppa Pig estava influenciando milhões de crianças. Seu canal oficial tem mais de 40 milhões de inscritos. O canal tem também mais de 30 bilhões de visualizações e mais de 8 mil vídeos. Então, dá pra ver que muitas crianças assistem esse desenho. Peppa Pig foi feito para crianças de idade pré-escolar e essas crianças estão aprendendo como o mundo funciona. Isso significa que as crianças não apenas assistem Peppa, elas a copiam. Então, que lição perigosa esse episódio ensinou? Nesse episódio, George encontra uma aranha no banheiro. Em vez de fugir ou chamar os seus pais, ele começa a brincar com ela. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. George mostra a aranha pra Peppa, mas quando ela vê a aranha, fica em pânico. E, eventualmente, o papai Pig vem acalmar a Peppa. Ele explica calmamente que as aranhas são muito pequenas e que não podem machucar ela. Então, ao invés de se desfazer da aranha ou matar, sei lá, qualquer coisa, ele incentiva a Peppa a fazer amizade com ela, cara. No final do episódio, Peppa está prestes a fazer uma festa do chá com a aranha. A Peppa e o George gostam da aranha. Boa noite. O George está botando a aranha pra dormir. Não, George. Ela quer tomar chá. A mensagem do episódio é direta. As crianças não devem ter medo de aranhas porque elas são inofensivas. Para a maior parte do mundo, foi uma lição razoável, mas lá na Austrália era inaceitável, porque as aranhas australianas não são apenas assustadoras, elas são mortais. A Austrália relata mais de 2.000 incidentes sérios com aranhas todos os anos. Algumas das aranhas mais venenosas do mundo vivem lá. Uma picada da aranha errada pode acabar com uma pessoa em minutos. Dizer às crianças
crianças para tratarem as aranhas como amigas, neste caso, foi uma péssima ideia. Felizmente, os pais na Austrália notaram o episódio rapidamente. Eles fizeram uma campanha para proibir esse episódio. As emissoras australianas ABC e Nick Jr. foram as primeiras a proibir esse episódio. Elas disseram que ele transmitia uma ideia inadequada de que as aranhas são amigáveis e que não devem ser temidas. Mas elas não pararam por aí. Outro episódio de Peppa Pig com a mesma personagem aranha também foi proibido na Austrália. Tornou-se uma política não oficial. Nenhuma mensagem amigável com aranhas na TV australiana deveria ser passada. E a próxima live desta lista aconteceu no lugar certo, na hora certa. O garoto que nunca voltou. Em julho de 2024, Fate Lacey estava fazendo uma live do lado de fora de um café. Ele é um dos maiores streamers da Twitch. Naquele dia, tudo parecia normal. Piadas, conversas com estranhos, aquele clima descontraído de live. Até que um garoto, usando um short verde, entrou no enquadramento da câmera. À primeira vista, parecia apenas um encontro aleatório com alguém passando pela rua, mas não era. O garoto com quem Lacey falou era alguém que muitas pessoas acreditavam estar morto. O nome dele era Troy Collin. Ele tinha 17 anos e era do estado de Michigan. Troy vivia com esquizofrenia, uma condição que dificulta distinguir o que é real do que é imaginário. Sua família fazia o possível para cuidar dele e mantê-lo seguro. Mas um dia, algo deu errado. Em maio de 2024, Troy disse à família que iria até a loja. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. Os pais começaram a procurar desesperadamente, temendo o pior. Depois de vasculharem tudo e não encontrarem nenhum sinal, acionaram a polícia. Eles não sabiam onde Troy poderia estar, mas lembravam de um detalhe importante. Antes de desaparecer, ele havia comentado que queria ir para a Flórida, conhecer um influenciador famoso da internet. Isso deu à polícia uma possível pista. As investigações mostraram que Troy foi visto pela última vez entrando em um ônibus. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses e nenhum rastro apareceu. A esperança começou a desaparecer. Com o tempo, a família passou a acreditar que Troy talvez nunca mais voltasse. Meses depois, o irmão de Troy estava navegando casualmente pela Twitch quando algo chamou sua atenção. Ele se deparou com uma live de Fate Lacey e então viu o garoto. O menino de short verde parecia exatamente com Troy. Sem perder tempo, o irmão entrou em contato com Fate Lacey e explicou que o garoto do vídeo era seu irmão desaparecido. Mas, quando Lacey viu a mensagem, Troy já não estava mais no local. Agora, eles precisavam encontrá-lo. Fate Lacey publicou um post nas redes sociais dizendo: há 3 meses, um garoto de 17 anos desapareceu. Ontem, durante uma live, ele apareceu falando comigo. Agora, a família sabe que ele está vivo em Miami. Não sabia se devia tornar isso público, mas espero que isso ajude a família a encontrá-lo. O post viralizou em poucas horas. Fãs começaram a compartilhar em todas as plataformas possíveis. E funcionou. Pouco tempo depois, as autoridades localizaram Troy em Miami, na Flórida. A polícia confirmou que ele estava seguro. Depois de meses de incerteza, Troy finalmente foi reunido com sua família. O que a polícia não conseguiu resolver em meses, uma simples live resolveu em questão de dias. A próxima live foi tão absurda que acabou virando notícia em todo o país. O resgate do urso. Todos os anos, cerca de 10 milhões de pessoas acompanham um evento chamado Semana do Urso Gordo. Mas não é o tipo de transmissão ao vivo comum da internet. Não tem gamers, influenciadores, streamers, apenas ursos. Ela é uma competição anual, em formato de torneio, que acompanha os ursos do Parque Nacional de Katmai, no Alasca, enquanto eles engordam antes do período de hibernação. As pessoas assistem os ursos pescando, comendo e ganhando peso. Ao todo, 12 câmeras ficam espalhadas pela região, transmitindo tudo ao vivo, 24 horas por dia. Mas em setembro de 2023, uma dessas câmeras captou algo que ninguém esperava. Não era um urso, era um homem. Ele surgiu bem na frente da câmera, perdido, molhado, com frio e claramente desesperado. Usava uma capa de chuva verde, completamente encharcada, e parecia exausto. Um dos moderadores da live comentou depois que estava acompanhando aquela câmera havia horas e não tinha visto nenhum urso, apenas aquele homem em sofrimento. A transmissão não tinha áudio, mas o pessoal que estava assistindo começou a prestar atenção nos lábios dele. Aos poucos perceberam o que ele estava tentando dizer. Ele articulava claramente as palavras "me ajude". Em seguida, fez um sinal de negativo com o polegar. Ficou óbvio que ele estava em perigo. A câmera em que ele apareceu ficava no alto de uma montanha. Tudo indicava que ele era um trilheiro que subiu a montanha e acabou se perdendo no meio da neblina. Lá em cima não havia sinal de celular, então ele não conseguia ligar para ninguém. E também não tinha como descer sozinho. Quando parecia que não havia mais saída, ele encontrou a câmera dos ursos.
o chat da live explodiu. Pessoas começaram a alertar os moderadores dizendo que havia alguém em perigo na transmissão. Os responsáveis checaram as imagens e confirmaram. Aquilo era real. Em questão de minutos, os guardas do parque foram avisados e uma equipe de busca e resgate foi acionada. Mas retirar alguém daquele lugar não seria simples. A montanha fica a cerca de 670 metros acima do nível do mar. A trilha é muito íngreme, escorregadia, e naquele dia estava coberta por uma neblina densa. A visibilidade era quase zero e a temperatura estava próxima de congelar. Mesmo assim, os socorristas começaram a subida. O tempo corria contra eles. Depois de horas de busca, a equipe finalmente chegou ao topo. Lá estava o homem, molhado, tremendo de frio, mas estava vivo. Ele foi resgatado com sucesso e levado para um local seguro. Do momento em que apareceu na câmera até o resgate, se passaram cerca de 3 horas e meia. Quando a notícia se espalhou, o chat foi tomado por mensagens de alívio. Uma pessoa escreveu que estava chorando de emoção, impressionada com a rapidez da equipe de resgate. A história ganhou muita repercussão. Grandes veículos de imprensa noticiaram o caso, e até os organizadores do evento se pronunciaram, agradecendo aos espectadores que agiram rápido e ajudaram a salvar a vida daquele homem. Eu fico muito impressionado de ver umas coisas assim, porque, cara, é um negócio que aconteceu no momento certo, na hora certa, e o cara só foi resgatado porque tinha aquela câmera ali que tava filmando ursos. E o cara não faleceu, mesmo estando num lugar cheio de urso pardo. Cara, é bizarro pensar nisso. Que loucura, tem gente que tá no lugar certo na hora certa pra ser achado. Impressionante. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Se viram até aqui, provavelmente gostaram, né? Então deixa o like, te inscreve no canal aí, porque com certeza esse mês e mês que vem vai ter bastante coisa nova e legal aqui, tá? Um abraço. Falou. E obrigado por me assistir, tá?